Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 28 de junho de 2025. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, quando Jesus falou assim: Tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas animai-vos, eu venci o mundo. Vamos fazer a nossa oração inicial. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que estamos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, estudando as Tuas lições, o Teu Evangelho, e hoje, especificamente, abordando a importância de saber valorizar da forma correta o que Tu mesmo chamaste de a Tua igreja. Não somente essa ou aquela religião cristã, mas a essência do Teu ensinamento, da Tua palavra, enfim, da Tua igreja, que é uma congregação de pessoas reunidas em Teu nome, seguindo as Tuas exortações, as Tuas orientações, os Teus ensinamentos. E por isso Tu mesmo disseste: quando 2 ou mais estiverem reunidos em Meu nome, aí estarei eu. Então que a gente possa refletir brevemente sobre este ensinamento que Tu nos deixaste, e por isso, por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, antecipadamente gratos, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, Jesus, como disse aqui nessa passagem do Evangelho de João, que é a passagem próxima ali, prestes a ele ser preso e crucificado, alertando os discípulos, inclusive, que muitas coisas aconteceriam, que os discípulos seriam perseguidos também. E ele fala: no mundo tereis aflições. Outras traduções está como: no mundo tereis provações. Ora, nós aqui, espíritas, nós sabemos que nós estamos no mundo de provas e expiações. A aflição, expiação, pode ser considerado um sinônimo. Por quê? O que é a expiação? É o sofrimento, é a dor, muitas vezes, pela qual ou pelo qual nós passamos, para nós nos ajustarmos novamente com a lei. É um pagamento que a gente faz por algo de errado que a gente fez. Ou em outras encarnações, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, causas remotas das nossas, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo está, das nossas aflições, né? Então, é a palavra que Jesus, muitas vezes, em algumas traduções, aparece como tendo sido utilizado por Jesus. Aflição. Então, causas remotas das nossas aflições. Ou nessa encarnação mesmo. Porque muitas vezes a gente, por orgulho, na verdade, a gente joga lá para trás, né? Ah, lá para trás eu devo ter feito alguma coisa. Não, às vezes a gente fez nessa, né? E não é castigo, né? Não é nada daquilo que muitas vezes se fala, o castigo vem a cavalo, né? Não é nada disso. O mundo dá muitas voltas e tal. Não, é um mecanismo da lei, porque todos nós, quando infringimos a lei, assim na lei humana como na lei espiritual, na lei divina, na lei natural, nós temos que nos acertar com a lei. Ninguém pode ser um infrator, ou, numa linguagem, né, digamos,
mais eufemística e ao mesmo tempo generalista, né, que é mais genérica, ser um fora da lei e ficar por isso mesmo, né? Como se a gente pudesse, na verdade, o que é o fora da lei, o infrator? É alguém que está desrespeitando Deus. Então eu, quando não sigo a lei de Deus, quando eu me rebelo, né, quando eu me revolto, quando eu acho, com a minha soberba, que eu sou superior a Deus, à espiritualidade, e eu vou determinar, né, os caminhos que eu quero seguir, o que eu acho que é certo e errado. Não tem negócio de certo e errado, não. Eu é que digo o que é certo e o que é errado. E aí a gente tem visto isso, inclusive, crescer, né? Esse relativismo que tem atingido toda a sociedade, todo mundo, todos nós, muitas vezes as religiões. O que é esse relativismo? É a expressão do nosso orgulho, da nossa rebeldia. A gente começa a relativizar. Não é bem assim, né, e tal. Não, é assim sim. Jesus falou, sede o vosso falar, sim, sim, não. Pois o que passa disso é de procedência maligna. Então, existem os 10 mandamentos, existem os ensinamentos de Jesus e existe a orientação que nós espíritas recebemos com o trabalho brilhante e missionário de Allan Kardec e todos os espíritos que o assessoraram, né, com as mensagens, com as respostas. Está aí, né, a codificação, né, o Pentateuco kardeciano, né, a obra básica, né, os 5 livros que nós estudamos na doutrina espírita, com mensagens, com exortações, com respostas dos espíritos e com análises do próprio Allan Kardec, né? Que se não fosse um missionário, não teria condições de fazer os comentários que ele fez e estão ali presentes nesses livros, comentários dele. Então, se hoje a gente muitas vezes necessita, né, mais de 150 anos depois, né, do lançamento desses livros aí por Allan Kardec, mais de 150 anos depois, nós precisamos de almas que vieram depois, mas também com a missão, né, de continuar o trabalho de Allan Kardec e dessa espiritualidade. E quem sabe se não são esses espíritos aí que participaram, que estão a reencarnar aqui e ali, né, a interpretar, né, essas respostas, essas mensagens, como nós temos visto, né, por exemplo, um Vinícius, um Haroldo Dutra, o próprio Chico Xavier e tantos outros, né, que nós não conseguiríamos citar aqui sem sermos injustos, né, por esquecermos de mencionar determinados nomes. Um Eurípides Barçanufo, um Dr. Bezerra de Menezes, né, e tantos outros. Então, a gente tem que aprender a valorizar não um rótulo religioso. Isso que Jesus quis dizer, né? Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí estarei eu, disse Jesus. Então, qual é a igreja? A igreja é 2 ou mais pessoas reunidas em nome de Jesus, reunidas verdadeiramente e em nome verdadeiro, puro, e não também de acordo com que, eu acho que Jesus quis dizer isso e tal. Não, vamos seguir as orientações, primeiramente, de quem tem condições de interpretar. O nosso nível espiritual, na maioria das vezes, por isso estamos aqui ainda, né? Passados mais de 2000 anos da vinda do Cristo, né? da mensagem de Jesus, passados mais de 150 anos, passados inúmeros séculos, milênios, da palavra de Deus presente nas nossas vidas, nós estamos aqui ainda, num orbe, num plano que é o 2º degrau da escala dos mundos. E muitos espíritos existem que já estão em condição muito melhor do que a nossa e estiveram muitas vezes conosco. Quem sabe se nós não presenciamos lá a passagem de Jesus pela terra, estivemos lá, ouvimos o Sermão do Monte, né? Acompanhamos com medo,
né, disfarçados muitas vezes, Jesus fazendo as suas pregações, contando as suas parábolas. Quem sabe se nós não estávamos lá? E aí, na hora ali derradeira, gritamos, crucifica-o. Gritamos, Barrabás, né? Quando Pilatos perguntou, quem vós quereis, né, que seja solto? Jesus ou Barrabás? Aí a gente gritou, Barrabás. A gente gritou, crucifica-o. E aí a gente está aqui, né, tentando fazer esse caminho de volta, tentando se acertar com a lei divina, num mundo de provas e expiações, tendo algumas aflições, com causas remotas, com causas atuais, mas muitas vezes presos, nós outros, a esses rótulos, né? Rótulo religioso, eu sou da religião tal, e a gente acha que a nossa religião é a melhor de todas, né? Só quem está na religião tal, só quem está na nossa religião é que vai, né, avançar, vai se salvar, vai... Jesus falou, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí estarei eu. Ele não falou de religião. Jesus não fundou religião, não criou religião nenhuma. Por quê? Porque não existe. O correto era não existir religião. Jesus é a religião. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não era para ter essa quantidade de religião que tem, né, no mundo, que a religião, segundo a palavra, né, nós de língua portuguesa, país de língua portuguesa, né, religião significa religação. Religação com quem? Ou com o quê? Com o Pai. Religação com o divino, com a divindade, que é o nosso Pai. Mas tem religião que nem aceita Jesus, né, como o Messias. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E mesmo nós que aceitamos Jesus, né, como Cristo, como Messias, nós seguimos as exortações dele? Parece-nos que não, né? Porque a gente está nessa condição, nesse mundo, e como eu falei há pouco agora, há espíritos que já avançaram muito mais. Um Emmanuel, por exemplo, né, estava também lá na época de Jesus. No momento em que esteve com Jesus, não o aceitou. O senador romano, né, tal, a pedido de sua filha, foi lá visitar Jesus e pedir que ele interviesse, né, para que sua filha ficasse curada. Jesus interveio e a sua filha ficou curada, que era a Flávia, está lá no livro Há 2000 anos, né, psicografado por Chico Xavier e de autoria do próprio Emmanuel. E aí ele diz que naquele momento ele não aceitou, ele disse, não foi nada disso, né? O lugar aqui onde a gente está, né, Jerusalém, a Galileia aqui e tal, a atmosfera daqui que é mais propícia, né, para... Meus irmãos, curar-se de uma lepra, hanseníase, em estado avançado, naquela época, que a medicina hoje está muito avançada, né? Agora, na época lá de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, na verdade, não tinha, sequer pode-se dizer que tinha tratamento. Era um paliativozinho ali, né? Agora, o poder de Jesus de restaurar, né, de devolver a saúde, de curar, é inquestionável. Embora haja, né, cristãos, espíritas, que duvidem desse poder de Jesus, né? Acham que é metáfora e tal, enfim. Mas é inquestionável. É inquestionável. Se outros espíritos dedicados, olha só, olha como que essa promessa de Jesus de quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí estarei eu. Uma pessoa, às vezes, dedicada verdadeiramente à causa evangélica, não é evangélica no sentido que nós hoje aqui no Brasil entendemos como a religião, o segmento evangélico, não. É evangélico do Evangelho de Jesus. Uma pessoa que dedicou a sua vida, né, ou mais de uma,
como os santos da Igreja Católica que estão, né, registrados aí nos livros, nas histórias, nos anais do cristianismo, do catolicismo, conseguiram e conseguem até hoje realizar curas, tanto que muitos desses santos que foram canonizados, né, pela Igreja Católica, realizaram o que eles chamam de milagres, que nada mais são do que o quê? Curas, muitas vezes, fenômenos de bilocação, né? Então, como é que pode uma pessoa que não é Jesus Cristo consegue fazer isso? Muito mais Jesus, né? E tanto é assim que Jesus falou: tudo o que eu faço, vós podeis fazer também, e muito mais. Mas, Rafael, mas como é que a gente não consegue? É porque a gente não tem o nível espiritual, o nível moral, a fé no patamar que precisa ter para se conseguir realizar esses fenômenos, digamos assim, né? Esses milagres. Porque no momento em que nós estivermos nesse nível, Jesus não falou para os seus apóstolos: ide e pregai, curai os enfermos, ressuscitai os mortos. Os apóstolos de Jesus conseguiram também ressuscitar mortos. Isso está registrado lá em Atos dos Apóstolos. Então, quer dizer, a gente acha que Jesus não fez? Isso foi uma metáfora, não sei o quê. E aí, muitos espíritos falam: não, mas a Gênesis, o livro A Gênese fala sobre isso. Não era exatamente morte, era catalepsia, era letargia. Meus irmãos, Kardec era um cientista. Na época em que ele averigou essas questões, o que a ciência dizia? Eu já falei isso aqui outras vezes. Existe, né, um estado em que a pessoa fica em letargia, em catalepsia, que é muito semelhante à morte. Parece, né, que a pessoa está morta e tal, mas depois ela volta, né, sozinha. Peixotinho, por exemplo, né, passou por isso, o médium Francisco Peixoto Lins, né, Peixotinho, o famoso médium de materializações. Agora, se nós formos pesquisar, por exemplo, na obra espírita, na literatura espírita, diversos autores, Vinícius, Emmanuel, Humberto de Campos, André Luiz, falam em relação, por exemplo, a Lázaro, que é o caso mais emblemático, né, de ressurreição realizada por Jesus. Falam lá: atestado de óbito inquestionável, incontestável, morto. Então, quer dizer, e aí, eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Hoje que nós conhecemos o desfibrilador, que foi usado pela primeira vez em 1947, olha só, hein? 1947, desfibrilador. Desfere, né, uma descarga elétrica num corpo morto, sem vida, né? E pela descarga elétrica, a pessoa muitas vezes volta. Eu tenho uma irmã que é médica. Há hoje um protocolo, né, na medicina, de quando a pessoa morre, vem a óbito, os médicos, paramédicos, né, o pessoal do corpo de bombeiros, por exemplo, né, fazem um procedimento durante um determinado tempo. A pessoa está morta. Acabou de morrer ou está morta há X minutos, X tempos. Faz-se um protocolo ali que o nome é protocolo de ressuscitação. Como é que pode isso? E aí é uma pessoa comum. Às vezes é uma pessoa que nem tem, assim, uma questão espiritual muito elevada, não é voltada para essas coisas, né? Não é um santo, é uma pessoa comum. E consegue, com o protocolo ali, com o uso, por exemplo, desse aparelho desfibrilador, né, fazer a pessoa voltar, estando morta, cientificamente.
Como é que pode? Jesus, que foi quem criou o nosso orbe, como diz Vinícius aqui, podendo e conseguindo manipular todos os elementos do nosso planeta, todos os elementos. Eletricidade é um elemento aqui do nosso planeta? Sim. Os átomos, né, os elementos da tabela periódica, né, carbono, hidrogênio, oxigênio e tudo mais, né, que compõe o nosso corpo, por exemplo. Se foi criado por Jesus, ele consegue manipular isso ou não? Lógico que consegue. Então existem pessoas, está lá no livro dos médiuns, pessoas elétricas. A gente às vezes vai cumprimentar uma pessoa, dar a mão e tal, a gente sente como se fosse um choque, né? Um choque elétrico por causa da energia. Jesus não ia conseguir fazer isso? Se um aparelho que foi inventado e utilizado pela primeira vez em 1947 consegue dar uma descarga elétrica numa pessoa e fazer a pessoa morta voltar, coração voltar a bater, o coração estava parado, voltou a bater com aquela descarga elétrica. Jesus não ia conseguir fazer isso? Agora, repito, Kardec era um cientista. Não existia desfibrilador naquela época. E aí a gente acredita no que a gente quiser, né? Só que geralmente, aí eu não estou falando mal de Kardec. Pelo contrário, ele com a sua humildade, isso eu já destaquei das outras vezes que eu toquei nesse assunto e falo novamente agora. Kardec com a sua humildade falou: se um dia a ciência avançar e provar que determinada coisa que a gente falou aqui, né, que está estabelecida, ou que não foi suficientemente provada, que é né, a ciência está provando que é dessa ou daquela forma, Kardec falou: fiquem com a ciência e a doutrina será automaticamente atualizada, digamos assim, embora esteja, né, em voga agora pessoas que queiram atualizar a doutrina, não nesse sentido. Não é porque a ciência avançou, é porque, eu não gostei dessa parte aqui da doutrina, né? Porque, como disseram alguns discípulos para Jesus, duro é o teu discurso para nós, quem o pode suportar? Né? E aí abandonaram Jesus. É aquele episódio dos 70 discípulos que abandonaram Jesus, reclamando, duro é este teu discurso para nós. Então, a gente, no nosso comodismo, na nossa preguicinha, né? Isso aqui não, sei lá, tá muito exigente, né? E tal. Então, vamos adaptar isso aqui, né? Hoje o mundo está de tal forma, quer dizer, em vez de a gente se adaptar à lei de Deus, em vez da gente se adaptar à palavra de Jesus, em vez da gente se adaptar ao que a doutrina espírita, que a gente sabe que é o consolador prometido, né? É o cristianismo redivivo, está a pregar, a ensinar, a nos exortar, a gente quer adaptar a palavra de Deus, a palavra de Jesus e a doutrina espírita ao nosso jeitinho. Não, eu acho que tem que ser assim. Hoje o mundo está, né, de tal forma. Então, quer dizer, a gente começa, mais uma vez, relativizar, porque a gente acha que isso está muito exigente para os dias de hoje. E aí o mundo está do jeito que está, nos dias de hoje. Né? Então, é duro o discurso, é exigente, mas é assim que tem que ser. Porque se a gente, tendo esse discurso, a gente está aqui desse jeito, né? Então, imagina se não fosse. Né? Deus não é aquele pai bonachão, bobo, né? Que às vezes vê o filho fazendo uma coisa errada e acha engraçado, né? Ele é jovem, né? Aí já houve personagens aí, né? No mundo da arte, né? Da televisão e tal, né? Jovem é outro papo, né? Aí tem a psicologia moderna ou a psicopedagogia. Você não está entendendo, ele é jovem, né? Você não está entendendo os adolescentes. Não tem nada disso. Nós somos seres humanos, espíritos, criados por Deus. Então, ou a gente se adequa ao que o nosso Pai está a estabelecer para nós outros como correto, como o que vai conduzir a gente a religarmos-nos com Ele, né?
ou então nós ficamos aí, né? E aí, como diz uma líder, né, que eu admiro muito atualmente, da Seara Espírita, a gente fica nessa papel carbono, encarnação papel carbono. Encarna, desencarna, repete tudo, né, mais ou menos igual, comete os mesmos erros e fica nessa, né? Papel carbono. Faz a mesma coisa. E aí, uma hora, a gente começa a ver que o nosso grupo espiritual, a nossa família, está avançando e a gente não. Que foi, por exemplo, que também com a sua mediunidade, a sua humildade, dona Ivone do Amaral Pereira relatou para nós outros que aconteceu com ela, né? Ela viu a família dela, o grupo todo, avançando, evoluindo, crescendo, usufruindo de condições melhores, espirituais, e ela ficando para trás. Então começa a bater uma saudade, uma tristeza, né? Como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, uma melancolia. E aí, num dado momento, graças a Deus, né, que a lei de Deus está inscrita na nossa consciência, num dado momento a gente cai em si e fala assim, não, agora chega, eu vou mudar. Né? Eu vou mudar. Vou mudar de rumo, vou mudar de atitude, vou mudar de vida e dar uma guinada. Mas às vezes a gente demora para tomar essa decisão. Né? A gente fica, como diz aí, né, a lei de Murphy, né, a lei da inércia, a gente tende a continuar do jeito que a gente está. Né? Um corpo parado, se começa a ser deslocado, ele tende a continuar parado. Por isso que quando a gente está lá num ônibus, né, acabou de adentrar o ônibus que estava parado ali no ponto de ônibus e o ônibus vai sair. Quando o ônibus, o motorista acelera e o ônibus começa a andar, a gente, né, faz um movimento que é a inércia, que tende a permanecer do jeito que está. E o contrário também acontece, né? Quando a gente está em movimento, né, quando a gente está dentro de um veículo, um carro, um ônibus, né, o veículo está em movimento e a gente, o motorista, né, o piloto, ele vai frenando para que o veículo pare, a gente também não tende a continuar, né? Quem está sentado, né, o corpo vai um pouco para frente, quem está em pé no ônibus, né, tende a ir, né, em direção lá ao motorista lá na frente e tal. O que é isso? É a inércia. A gente tende a continuar do jeito que a gente está. Espiritualmente, infelizmente, isso também acontece, né? Principalmente nesse estágio em que nós estamos, né? Espíritos inferiores ainda, como está lá na escala dos espíritos, né? No livro dos espíritos. Então, meus irmãos, a gente tem que saber identificar, né, a nossa condição. A gente tem que saber valorizar o que é a igreja verdadeira de Jesus e acreditar que Jesus é o Salvador, é o Messias, é o caminho, a verdade e a vida. Porque não adianta falar no nome de Jesus e tal e continuar fazendo um monte de coisa errada. É a criança, né? Eu já usei essa figura, essa metáfora, né? É a criança que erra, sabe que está errando, pede desculpa, se arrepende, chora, fala que não vai fazer mais isso, mas continua e faz a mesma coisa daí a alguns minutos. Aí o pai e a mãe, puxa vida, fulano, você está fazendo isso de novo. Aí a criança chora de novo e promete, nunca mais eu vou fazer isso. Nós somos assim, né? Nós estamos assim. Mas tem hora que a criança amadurece e fala, não, eu tenho que parar com isso, né? Então, é a atitude que a gente tem que tomar. Então, Vinícius, mais uma vez aqui nesse livro maravilhoso, Nas Pegadas do Mestre, ele tem um capítulo aqui intitulado A Igreja Viva. A Igreja Viva. Qual igreja? Ele não fala aqui. Não é a Igreja Católica, não é a Igreja Protestante, não é a Igreja Ortodoxa, não é, né, o Espiritismo. É a Igreja Viva. O que é a Igreja Viva de Jesus? É exatamente, né? Ide e pregai, ide e curai,
amai-vos uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso é a igreja de Jesus, né? Fora da caridade não há salvação. O Espírito de Verdade e Allan Kardec deixaram essa máxima para nós outros espíritas. E isso só se aplica aos espíritas? Não, lógico que não. Qualquer um, né, que pode trabalhar na caridade, seja ele um cristão ou não, ele está fazendo ali o que Jesus nos exortou a fazer. Então, é muito mais importante a gente agir do que a gente falar, ter um rótulo, né? Ah, eu sou da religião tal. Não, olha só, você faz o quê? Né? E aí, lógico, né? Mais uma vez, Rafael, então você quer que a gente seja santo? Não, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, não é a gente esperar virar santo, mas a gente reconhecer o próprio erro. Semana passada a gente falou aqui sobre João Batista, né? Reconhecer o próprio erro. Quando, né, se declarar verdadeiramente cristão, ser cristão, se arrepender, né, que a gente erra. A gente erra. Agora, reconhecer que a gente está errando e não se achar, às vezes, o máximo, né? Eu estou muito bom, eu estou muito bem e tal. Quando eu desencarnar, eu vou não sei para onde. Bom, quem que sabe, né? Para onde que vai? Quem sabe em que lugar no plano espiritual nós vamos ficar? Quem sabe se tem crédito, né, bastante diante dos nossos débitos? Porque a parábola do credor incompassivo que Jesus contou é mais ou menos a nossa história. A gente tem uma dívida, na verdade, que se fosse ser cobrada item por item, né, na ponta do lápis ali, sem abatimento, igual a parábola do credor incompassivo, né? O sujeito está devendo não sei quantos 1000 talentos, né? Era um valor, vamos supor, não sei quantos trilhões de dólares, trilhões de... Tem como pagar isso? Não tem. Não tem como pagar. Mas Deus, na sua compaixão, na sua misericórdia, no seu amor, abate a nossa dívida por um valorzinho que, na verdade, é mais do que simbólico, né? É só para a gente não dizer que não pagou nada. E aí, a gente acha que o outro ali, às vezes, que faz uma coisa ínfima, né? Que fez alguma coisa e tal. Não, esse aí eu não vou perdoar, não. Essa eu vou levar para o túmulo, né? Nem daqui a 10 encarnações eu quero ver esse sujeito pintado de ouro na minha frente e tal. E aí é a parábola. Ué, você não acabou de ser perdoado aí? Você não está sendo perdoado da sua dívida? E aí você está agora com essa postura aí em relação ao seu irmão? E a gente ainda tem outro erro, que a gente acha que a pessoa é devedora nossa. Ninguém é devedor de ninguém, nós somos devedores da lei. Então, às vezes, a pessoa que nos ofende, que nos prejudica, né, que faz alguma coisa contra nós, ela não é nossa devedora. Às vezes ela foi um instrumento da justiça divina, que a gente precisava passar por aquilo. Às vezes ela realmente usou o seu livre-arbítrio aí, né, e adquiriu, por exemplo, um karma nascente, né, um karma novo, e fez alguma coisa realmente. Mas ela vai se tornar uma devedora nossa? Não, ela infringiu a lei. Ela é uma devedora da lei de Deus, e não uma devedora nossa. Então a gente não tem que cobrar nada, nem, não, eu não perdoo. Porque Deus perdoa, por que a gente não vai perdoar? Ele que é o Senhor juiz, né? Ele que é o Senhor juiz supremo. E aí tem até essa palavra aí, né? Que tem supremas cortes aí, né? Nos países e tal, e fazem isso e aquilo. O juiz supremo é Deus. Então, às vezes, a gente passa por determinadas coisas aqui que a gente acha que são injustiças, que são incorretas e tal, não sei o quê. Bom,
sem querer desejar mal a ninguém. A gente não tem que se preocupar com isso. Cada um responderá, disse Jesus, a cada um segundo as suas obras. A pessoa que fez alguma coisa errada contra alguém que nessa encarnação não tinha motivos para passar por aquilo, ela vai se acertar com a lei de Deus. E nós, se eventualmente passamos por algo que não deveríamos, em tese, né, aparentemente passar, muitas vezes a gente tem uma causa remota lá, né, para estar passando por isso. Isso não significa que a gente deva fechar os olhos, virar as costas, cruzar os braços, né, e não querer ajudar uma pessoa que está passando por uma determinada situação. Não é isso, né? A gente deve sim, né, fazer uma caridade, se empenhar para combater o que a gente, na nossa visão limitada, chama de injustiça. A gente deve sim, né, lutar, se empenhar por isso. Mas, muitas vezes, há causas remotas pelas quais, né, nós demos aso a que acontecesse algo nessa atual encarnação que para muitos de nós fica parecendo uma injustiça, né? É incompreendido e tal. Então, voltando aqui, né, ao texto de Vinícius. A igreja viva. Aí ele usa duas epígrafes aqui que, na verdade, são notas que saíram em jornais. Na época da Primeira Guerra Mundial. Olha só que interessante. A primeira epígrafe que Vinícius usa nesse texto aqui é: o grande canhão que bombardeou Paris atingiu a igreja de Notre-Dame no momento em que se realizavam cerimônias religiosas, abrindo grande rombo numa parede que, desabando em parte, matou 75 pessoas, ferindo gravemente 82. Então, na Primeira Grande Guerra, num dado momento, num dado dia em que estava acontecendo uma cerimônia, uma missa, com muitos fiéis católicos presentes na igreja Notre-Dame de Paris, né, de Paris, houve um bombardeio, a igreja foi atingida, um pedaço lá da igreja caiu sobre os fiéis, dentro da capela ali, né, onde os fiéis estavam, matou 75 pessoas e feriu outras 82. Aí Vinícius colocou aqui, dos jornais na época da conflagração. Jornais que na época circularam ali, né, por ocasião da Primeira Guerra Mundial. Outra epígrafe, também de jornais na época da conflagração. Um despacho oficioso de Berlim informa que está em chamas a Catedral de Noyon. Outra catedral, também na França, também bombardeada, também atacada. E aí vem o comentário de Vinícius. Tais são as notícias que, em seu laconismo, nos transmite o telégrafo. Tem uma limitação, né, no telégrafo. Não há muito tempo, hoje em dia a gente com a tecnologia do jeito que está, né, e-mail, WhatsApp, mensagens, né, e tal, você pode passar uma informação completa, precisa, com foto e com vídeo. E antigamente o telégrafo permitia que você passasse uma informação, muitas vezes, como disse Vinícius aqui, lacônica. O que é isso? Faltando maiores detalhes, né? E era o que a tecnologia da época proporcionava, mas que já era um avanço muito grande, porque sabia-se o que estava a acontecer naquele momento em outro lugar do mundo, do planeta, né? Em outros tempos mais remotos, a pessoa tinha que sair a cavalo, né? Tinha um mensageiro lá dos reinos, né? E sair a cavalo levando, né, uma carta com um carimbo, né? O selo do
remetente, né, que tinha a cera derretida ali com o anel que identificava quem remeteu aquela carta, aí o cavaleiro saía para entregar lá no reino tal, no país vizinho, e aí isso às vezes levava dias ou não chegava porque ele foi morto no meio do caminho, se acidentou, né? Enfim, hoje a gente está aí, né, em milésimos de segundos, a gente manda uma mensagem para alguém com áudio, foto, vídeo e todos os detalhes ali do acontecido, né? E pronto, aquilo às vezes já se espalha, né, no mundo com a internet e tal, e todo mundo fica sabendo, né? Não sei quantos milhões de visualizações em alguns minutos. Então, vejamos, né, como a tecnologia, né, avança. Não há muito tempo foi noticiado dando pábulo a largos e justificados comentários o bombardeio da Catedral de Reims, que ficou reduzida a escombros em sua quase totalidade. Outra igreja na França. E nós sabemos, meus irmãos, pelo menos nós espíritas deveríamos saber, nós espíritas, nós cristãos, que a França tem uma importância no cristianismo. Por quê? Porque o rei Clovis, por exemplo, né, o rei Clovis na França, depois de ter vencido a batalha lá contra os mouros, né, e sendo casado com uma rainha, né, que era cristã e ele ainda não era, ele disse assim: olha só, eu vou fazer uma oração aqui para esse Deus seu aí, esse Senhor Jesus aí que você segue e tal, e eu vou fazer uma promessa. Se eu vencer a batalha, se eu vencer a guerra, eu me torno cristão. Dizem, né, os historiadores que quase que inacreditavelmente, quase que impossivelmente, quase que milagrosamente, ele, o rei Clovis, com um batalhão, né, um exército diminuto, reduzido, venceu os mouros que estavam em quantidade mais de 3 vezes maior do que o pelotão, o batalhão, o exército ali do rei Clovis. Algo assim, praticamente impossível de acontecer. E aí, tendo ele vencido, milagrosamente, misteriosamente, inacreditavelmente e tudo mais, o que ele fez? Tornou-se cristão e aí passou a difundir o cristianismo por toda a Europa. Porque a Europa, a grande maioria ali dos reinos ali da Europa nessa época, era pagã, né? Os reinos eram pagãos. O pessoal ainda não era, né, monoteísta e muito menos cristão. Havia ainda, né, remanescentes lá dos gauleuses, dos celtas, né, e outros povos ali, né, os germanos, né, os bretões lá na Inglaterra, e os escandinavos, os eslavos, todos esses povos ali, os próprios latinos, né, que depois com Constantino acabou, né, também oficializando o cristianismo e expandiu ali, mas houve um período ali, né, um pouco antes ou no início ainda, né, antes e até o início ali, a primeira parte ali da Idade Média e tal, né, que inicia-se lá no ano mais ou menos 500, né, no século VI, e vai até mais ou menos 1500, né, a Idade Média. Na primeira fase ali, ainda houve muitos reinos, muitos povos, muitas civilizações que demoraram a se tornarem cristãs. E aí o rei Clovis na França, né, fez essa promessa, essa oração, quase, né, que um desafio, digamos assim, né? Ó, se eu vencer, eu me rendo e me torno cristão, né? Me rendo a este seu Deus, né, e tal, porque ainda era pagão ele.
embora sua esposa, né, a rainha Clotilde, já fosse cristã. E ele vence e se torna cristão, e aí passa a difundir. Então, a França tem uma importância no cristianismo, né, na história do cristianismo. E essas catedrais, Reims, Notre-Dame, Noyon, são catedrais que são verdadeiros símbolos, são verdadeiros emblemas, né? E a suntuosidade, inclusive, né, dessas catedrais no estilo gótico é uma coisa assim maravilhosa. E aí a gente já falou também, né? Tem pregação nossa aqui sobre isso, né? Muitas vezes algumas pessoas, né, condenam a suntuosidade das igrejas, né, das construções, e para que isso, que exagero e tal. Bom, se nós, quando vamos à nossa igreja, geralmente nós separamos uma roupinha, né, mais arrumadinha, né, nova, talvez, ou se somos pobres, né, essa roupinha aqui é a roupinha da igreja, né? Aquela família pobre, muitas vezes, com os filhos, fala, olha só, essa roupa aqui é para ir à igreja. E é, às vezes, a melhor roupa que a criança tem, né? O pai, a mãe, separam lá a sua roupa, a mulher lá, o seu vestido, o homem, um terno, né? As crianças bem arrumadinhas e tal. E aí, por quê? Porque a gente está reconhecendo a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa suntuosidade das igrejas quer expressar exatamente esse reconhecimento. Agora, podia fazer caridade, podia com esse dinheiro e tal, tá, tudo bem, podia realmente, mas eu não acho errado se expressar com essa devoção, né, com essa, por que não dizer, humildade diante da grandeza do Cristo, diante da grandeza de Deus, né? Dessa forma, porque a gente não separa a melhor roupa para ir à igreja, é mais ou menos a mesma coisa. Eu não vou fazer uma igreja, né? Pode fazer de qualquer jeito aí, né? Deixa no reboco mesmo. É lógico que se não tiver condições, né, Jesus não exige nada da gente, nem Deus nesse sentido. Né? Eles não querem suntuosidade. Isso é uma condição nossa, humana. A gente está reconhecendo aqui a realeza de Jesus, a grandeza do nosso Senhor Jesus e de Deus. Então, eu acho, sinceramente, interessante uma forma de reconhecimento, de manifestação. Mas, né, cada um interpreta e absorve, né, as informações do mundo, da vida e de tudo com as suas características, com as suas idiosincrasias, né, com as suas formas de ver. Então, voltando aqui ao texto de Vinícius, né? A Catedral de Reims também ficou reduzida a escombros em sua quase totalidade. Esses acontecimentos nos trazem à mente o seguinte episódio da vida de Jesus Cristo, quando na Terra. Olha só, Jesus quando estava aqui conosco. Saía ele do templo de Jerusalém com seus discípulos, quando estes, chamando sua atenção para a suntuosidade e riqueza daquele edifício, disseram: Mestre, vê que fábrica. Em outras traduções aparece assim: Mestre, vê que obra. Né? Retrucou então o grande vidente, como chama Vinícius a Jesus. Em verdade vos digo que de toda esta magnificência não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E tal profecia, diz Vinícius, cumpriu-se. É porque aquele templo lá, né, de Jerusalém caiu, ruiu. E nós sabemos também que Jesus estava se referindo não somente àquele templo construído, mas a ele próprio, né? O seu corpo
né, que seria morto, seria crucificado, e em 3 dias ele ressuscitaria. E aí ele falou, né? Este templo será derribado, será destruído, e em 3 dias eu o reconstruirei. E o pessoal ficou assim, gente, é impossível, o templo tinha levado não sei quantas décadas. Aquela sinagoga, aquele templo tinha levado não sei quantas décadas para ser construído. Como é que pode uma pessoa em 3 dias reconstruir? Isso é impossível, humanamente falando. Mas Jesus não estava, neste momento, falando daquele templo, aquela obra arquitetônica. Ele estava falando de si, né? Do seu próprio corpo. Né? Então, diz Vinícius aqui, e tal profecia cumpriu-se. Precisamente com relação ao suntuoso templo da capital dos judeus. Quer dizer, não ficou realmente pedra sobre pedra. E continua cumprindo-se agora, com respeito aos edifícios congêneres da civilizada Europa. Olha só, ataques a igrejas. E aí a gente vê até hoje, em pleno ano 2025, igrejas sendo atacadas, incendiadas. Né? Notre-Dame de Paris, há pouco tempo, mais uma vez foi atacada. Nós sabemos, vimos isso no noticiário. E isso tem um impacto, né? Você atingir uma igreja cristã, uma igreja católica, num país, por exemplo, como a França, que tem toda essa importância aí dentro do cristianismo, do catolicismo, isso é impactante, é emblemático, né? É muito simbólico, além de ser real, mas é muito simbólico. Então, Vinícius está aqui a dizer, tal profecia cumpriu-se precisamente com relação ao suntuoso templo da capital dos judeus e continua cumprindo-se agora com respeito aos edifícios congêneres da civilizada Europa. Mas, diz Vinícius, enquanto caíam ruidosamente as edificações debaixo, surge a edificação espiritual, a igreja viva de Jesus Cristo, aquela que há de trazer ao mundo a verdadeira civilização. Olha que coisa interessante. A igreja de Jesus Cristo há de trazer ao mundo a verdadeira civilização, cujas bases, diz Vinícius, firmadas sobre a moral indestrutível do Evangelho, constituirão a segurança da paz. E aí nós estamos no ano 2025 com alguns episódios de guerra. Alguns países, alguns povos, algumas civilizações guerreando. Ambos em conflito sendo cristãos, como por exemplo Rússia e Ucrânia, outros não sendo cristãos, né? E outros talvez até sendo ainda pagãos, né? Algumas tribos, algumas comunidades lá na África, guerras fratricidas, povos ali da África, irmãos, uns matando os outros, porque é de um segmento, de uma etnia e tal. Então, assim, não tem nem a ver com preconceito racial, muitas vezes, né? Todos negros ali, uns matando os outros. Lá na Rússia com a Ucrânia, todos eslavos, todos dois cristãos. Então, quer dizer, aí um vai para o front e faz o sinal da cruz, reza, e o outro, que é o inimigo, também. Como é que pode um negócio desse? Deus vai abençoar quem? Né? Todos querendo se matar e tal, um querendo expandir território, em pleno ano 2025, meus irmãos. Usando, né, armamentos cada vez mais perigosos, né, danosos, né? E aí o outro, questão nuclear e tal, e um ameaça o outro, não vai ficar assim, e, né, usam pessoas como escudo humano.
Quer dizer, olha, a gente está há mais de 2000 anos com o Evangelho de Jesus aqui já apresentado para a gente. Mesmo quem não é cristão, será que não teve, né, um intérprete lá da sua religião para dizer que, nós temos que viver em paz? Se a gente não viver em paz, a gente não vai se religar com Deus? Então, Vinícius está falando isso aqui. A Igreja Viva de Jesus Cristo, né, enquanto caíam ruidosamente as edificações de baixo, surge a edificação espiritual, a Igreja Viva de Jesus Cristo, aquela que há de trazer ao mundo a verdadeira civilização. Ou seja, nós ainda não somos civilizados. Essa que é a verdade. Nós achamos, nós nos consideramos, mas não somos. Que a verdadeira civilização, como diz Vinícius aqui, é a cujas bases, firmadas sobre a moral indestrutível do Evangelho, constituirão a segurança da paz. E, por conseguinte, a felicidade dos povos e das nações. Precisava ter tanta lei nos países? Lei para isso, lei para aquilo, lei para não sei o quê, Código Penal, agora cria o crime de não sei o quê e tal. Precisava disso? Não. Precisava de quê então, Rafael? A gente seguir os 10 mandamentos e as exortações de Jesus. Só isso. Se nós nos baseássemos nos 10 mandamentos e nas exortações de Jesus, como está a dizer Vinícius, nós viveríamos em paz e seríamos felizes. Seríamos uma civilização, mas ainda não somos. Por quê? Porque não vivenciamos o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Porque ainda não vivenciamos os 10 mandamentos. É por isso. Então, a gente é que complica. A gente é que complica. Deus já nos transmitiu os 10 mandamentos, né, através de Moisés, muito tempo antes de Jesus. Depois enviou Jesus, seu Filho unigênito, né, representante direto de Deus. Por isso ele falou, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só que a gente fica inventando moda. A gente complica as coisas. Né? Então a gente está na iminência aí de estourar uma terceira guerra mundial. Rubinho, nosso amigo, né, e diretor, né, de uma instituição há muito tempo, né, durante 31 anos, espírita, verdadeiro, né, fiel à doutrina, fiel ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele dizia, eu tenho um amigo que diz que a terceira guerra mundial já estourou dentro da casa dele, porque é tanta briga, é tanta discussão e tal, e a gente não tem visto isso no noticiário. Cada hora a gente vê uma notícia aí de tragédias familiares. Isso é o quê? É a terceira guerra. Já começou há muito tempo. Só que enquanto a gente permanecer com egoísmo, com orgulho, né, com revolta, com soberba, vai continuar desse jeito. E a gente sabe, a gente explica que a gente está num período de transição. E a gente quer o quê? Tá próximo aí do mundo de regeneração, hein? Vamos lá. Tá próximo, falta pouco e tal. Mundo de regeneração. E a gente acha que a gente vai ficar no mundo de regeneração? Jesus disse, os bons herdarão a terra. E quem de nós é bom? Quando chamaram Jesus de bom mestre, ele disse, por que me chamais bom? Bom somente é o Pai que está nos céus. E a gente fica se achando bom que vai ficar no mundo de regeneração. Então, termina aqui Vinícius, né? Esse texto maravilhoso. Demais, isso importa também numa outra profecia do Rabino. Derribai os templos de pedra, que em 3 dias os substituirei pelo templo vivo. Olha aí a frase de Jesus. A igreja viva a que se reporta esta profecia
é o evento da doutrina messiânica que os fariseus julgaram aniquilar com a execução do justo, e que com ele ressurgiu do túmulo para triunfar eternamente sobre a hipocrisia e o egoísmo deste mundo. Chegaram os tempos, bem-aventurados os que perseverarem até o fim. Que texto maravilhoso, hein, de Vinícius. E aí, para terminar a nossa reflexão de hoje, eu vou ler aqui um poema de Casimiro Cunha, que está no livro Parnaso de Além Túmulo, intitulado, esse poema, Símbolo. Sobre a lama de um monturo, um branco lírio sorria, alvo, belo, delicado, perfumando a luz do dia. E aí também encerrando as nossas reflexões do mês de junho, fazendo uma referência, uma homenagem e gratidão a Célia Lúcius, né, que era considerada um lírio, né, nascido, né, no meio do charco, né, que é o nosso mundo aqui, do jeito que a gente está até hoje ainda. Né? Vendo essa flor cariciosa no Pantanal sujo e imundo, via o símbolo do bem entre os males deste mundo. Pois entre as trevas e as dores da vida de provações, pode existir a bondade, irradiando clarões. E o coração que cultiva a caridade e o amor é a flor cheia de aromas, cheia de viço e frescor, que mesmo dentro da treva do mundo ingrato, sem luz, é lírio resplandecente do puro amor de Jesus. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que a gente possa refletir, né, sobre essas lições importantes e, ao mesmo tempo, belas, né, maravilhosas, de Vinícius, de Allan Kardec, dos Espíritos da Codificação, de Casimiro Cunha, de Célia Lúcius, e que a gente possa tentar mudar, né, sair dessa mesmice, desse papel carbono que a gente tem vivido, né, e tomarmos, né, uma atitude, uma direção correta, convertermos-nos verdadeiramente arrependidos, como nos exortou São João Batista, né, a que fizéssemos e que façamos, e que a gente aproveite, né, a nossa encarnação enquanto é tempo. Né? Por mais que a gente esteja com a idade avançada, enfim, ainda dá tempo. Né? Basta que a gente queira. Né? Então, o bom ladrão chamado, né, Dimas, que também morreu crucificado ao lado de Jesus, apesar de ter sido um infrator da lei, com a sua fé reconhecendo que Jesus realmente era o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Messias, e que não merecia passar por aquilo que estava passando, porque era um justo, ele, naquele momento ali, prestes a desencarnar, né, pediu a Jesus: Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Dimas pediu apenas que Jesus lembrasse dele, e aí Jesus falou: hoje ainda estarás comigo no paraíso. Então, quer dizer, tem chance para a gente mudar, né? Para a gente dar uma guinada, seja qual o momento for que a gente esteja vivendo. Basta que a gente queira, né? Que a gente tenha essa vontade verdadeira, ativa, né? Boa vontade, né? Para com os homens, como disseram os anjos lá, anunciando o nascimento de Jesus. Então, muito obrigado a você que nos acompanha. Um ótimo final de sábado, um ótimo domingo, uma ótima semana. Que Deus nos abençoe a todos.